ganham espaço. Marx apresenta a ideia de governo da sociedade, da eliminação de classes como fator de proteção do operariado. E tudo isso faz com que o Estado busque novas alternativas, altere o modelo liberal para interventivo, tornando-se capaz, então, de regular a economia, o que nós vamos encontrar como dirigismo econômico. Sempre lembrando, quais foram os fatores que conduziram a esse intervencionismo do Estado? A necessidade que a maior parte da população, a base da pirâmide social, teve de reclamar do Estado a sua participação. Por quê? Jornadas exaustivas, acima de 15, 20 horas diárias, a ausência de uma idade mínima, crianças de 7, de 10, de 12 anos trabalhando com as mesmas jornadas de um adulto, mulheres recebendo menos, crianças recebendo menos e desenvolvendo as mesmas atividades, a ausência de um sistema de previdência, a ausência de um sistema de amparo no caso de doenças, no caso de uma incapacidade, a ausência de um sistema reiterado de horário de trabalho com descanso remunerado, descanso semanal, a ausência de férias. Tudo isso fez o quê? Que um grupo composto por trabalhadores à base da pirâmide reclamasse sim intervencionismo estatal. E aqui nós começamos a ter o Estado agindo para regular o ambiente até então visto como exclusivamente a iniciativa privada. Aqui nós vamos ter a abertura para o dirigismo econômico. E isso nós vamos chamar também, a partir do momento que se alça o texto constitucional, de constitucionalização normativa. Aqui chama atenção, quando falo de constitucionalização normativa, para o quê? O fato do dirigismo econômico estatal, as regras jurídicas constitucionais da ordem econômica. Foi sempre assim? A gente acabou de ver que não. Havia uma discussão, havia uma doutrina muito forte, predominante na área do liberalismo econômico. Aqui nós vamos falar do quê? Da constitucionalização da matéria econômica. Então, ocorre uma constitucionalização normativa, onde regras jurídicas antes previstas exclusivamente em leis, agora são guinadas ao plano político e inseridas na Constituição. Então, na base, as constituições só atuavam em que área? Organização política, ordem econômica e social passam a integrar a partir do modelo interventivo. E isso a gente vai ver principalmente a partir das constituições mexicana de 1917 e a de Weimar de 1919. Agora, essa constitucionalização normativa é pacífica? Não, não é pacífica. Pessoal, quando nós pegamos uma matéria como a ordem econômica e alçamos ao texto constitucional, nós caímos naquela velha discussão. Esse assunto deveria ser de conteúdo constitucional? Para constitucionalistas, não. Para constitucionalistas, nós temos o quê? Assuntos que são formalmente constitucionais. A exemplo da forma do Estado, do sistema de governo, da competência dos poderes, do sistema político e dos direitos e garantias fundamentais. Agora, para assegurar a máxima efetividade, o Constituinte incorporou esse conteúdo de ordem econômica também dentro do texto constitucional. E aqui nós vamos ter aquela dicotomia formalmente constitucional e materialmente constitucional. Formalmente constitucional, aquela matéria que na forma de fato deve ser de constitucional. E materialmente constitucional, aquela que está simplesmente lançada. Simplesmente não, né? Mas aquela que não deveria ter o cunho constitucional, mas ganhou espaço dentro do texto constitucional. No Brasil, minha gente, já superando essa questão da introdução, já conduzindo para o tópico propriamente dito, que é a intenção do Estado, a ordem econômica aqui no Brasil. No Brasil, nós vamos ter
uma distinção entre serviço público e entre ordem econômica. E isso é muito importante, porque, veja só, inclusive os temas ficam muito próximos. O serviço público está previsto no artigo 175 e 166, e as tarefas atribuídas aos particulares, o domínio das atividades econômicas, do 170 ao 174. Qual a relevância disso? Basicamente, a relevância disso diz o quê? Diz respeito ao quê? Ao fato de que o Estado trouxe para si algumas atividades que entendeu essenciais para a sociedade, para a coletividade. Basicamente, o constituinte, o legislador, por opção política, trouxeram para o Estado algumas atribuições e definiram, a partir disso, que elas deveriam ser prestadas pelo Estado. Eu lembro que isso se deve ao quê? Preocupação do gestor, preocupação do legislador, do constituinte, de que o particular, que a sociedade tivesse amplo acesso a transporte, a iluminação, ao fornecimento de água, enfim. Significa que o Estado vai fazer tudo? Não. Primeiro ponto, sendo serviço público, o Estado vai definir o quê? A hierarquia, a competência para a titularização. É do município, é do Estado, é da União, é do Distrito Federal? Segundo ponto, de que forma será operacionalizado? Será através da execução direta? Será através da execução indireta? Será através de delegação desse serviço público à iniciativa privada, a particulares, através da permissão, da concessão, da autorização? Então, os serviços públicos compõem-se de atribuições que o Estado trouxe para si diante da preocupação de garantir a máxima abrangência, o máximo alcance, assegurar que todos tivessem acesso, que a sociedade em geral tivesse acesso. Por exclusão, o que não for serviço público pode ser executado por particulares, pela iniciativa privada. Então, nós vamos ter aqui uma distinção de serviço público, atribuições inerentes do Estado hoje, e a livre iniciativa, aquela que trata exclusivamente do domínio econômico, esse sim, executado por particulares, mas com fiscalização, com regulação por parte do Estado, que é o conteúdo que nós passamos a estudar. Destaco a vocês que desde 1934, desde a Constituição de 1934, todos os nossos textos constitucionais trataram do domínio econômico. Não obstante aquela crítica entre formalmente e materialmente constitucional, desde 1934, todos os textos constitucionais do Brasil tiveram um capítulo, tiveram um tópico tratando de ordem econômica e financeira. E a Constituição de 1988 não foi diferente. Então, vocês vão encontrar lá no título 7, do artigo 170 a 192, da ordem econômica e financeira. Nesse momento nos interessa tudo isso? Não. Nós vamos dar uma passada geral, mas o que nos importa é o primeiro capítulo. E aqui nós vamos ter dentro desse título 4 capítulos. O primeiro capítulo, do 170 a 181, é os princípios gerais da atividade econômica. O capítulo 2 vai tratar da política urbana, 182 e 183. O capítulo 3, política agrícola e fundiária e reforma agrária, lá nos artigos 184 a 191. E o capítulo 4 do sistema financeiro nacional, o artigo 192. Então, aqui nós vamos passar vista por tudo, mas o que nos importa, além da teoria geral, é principalmente os princípios gerais da atividade econômica e o sistema financeiro nacional. A partir de agora, nós já entramos na próxima aula, nós já entramos na análise propriamente dita da ordem econômica e financeira em conformidade com o texto constitucional. Para aqueles que quiserem ampliar, já lerem todo o capítulo, nós vamos tratar com Carvalho Filho. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado.